Bom dia, galera. Então, hoje a gente vai para mais uma aula, né, sobre um assunto muito importante, né, na química. Então, são as relações numéricas. Então, o que acontece? Vamos entrar aqui na nossa marcaçãozinha aqui, né? Show de bola, então vamos começar. Então, hoje a gente vai falar sobre as relações numéricas. O que seria isso, gente? Relações numéricas. A gente vai, né, na química, tem uma necessidade em medir a massa das coisas, a quantidade de partículas. E como que a gente faz isso? Utilizando as relações numéricas. Então vamos lá, né? Quais são essas relações? Primeiramente, a gente vai falar sobre a massa atômica, né? O que é a massa atômica? A massa atômica nada mais nada menos que a massa de um átomo. Só que, o que vai acontecer, né? A gente, né, já estudou anteriormente que os átomos podem apresentar isótopos. Que seriam isso? Átomos de um mesmo elemento com massas diferentes. E aí o que acontece? Na natureza, eu não consigo distinguir. Por exemplo, aqui, ó, o oxigênio ele tem o isótopo de massa 16, o isótopo de massa 17 e o isótopo de massa 18. Então eu não consigo distinguir, né, por exemplo, num copo d'água, qual é o tipo de oxigênio que está lá no meu H2O. Eu posso ter um pouquinho desse, um pouquinho desse e um pouquinho desse. Com os cálculos, né, estatísticos, a gente chega a um valor, né, de abundância. Então, por exemplo, todos os oxigênios que eu tenho na natureza, 99,7% são os oxigênios de massa 16, enquanto 0,03% é o de massa 17 e 0,2% de massa 18. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma média ponderada desses valores, multiplicando o valor de massa, que é esse daqui de cima, pela sua abundância. Somando de todos eles, no caso 17, 0,3, e o 18 com 0,2. E dividindo pela porcentagem total, que vai ser sempre 100%. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? É o 16 vezes 99,7, 17 vezes 0,3, 18 vezes 0,2. Que dividido por 100 vai dar aproximadamente 16 unidades. Essas unidades que a gente chama de unidade de massa atômica, né? É uma massa que a gente não consegue medir, né, com uma balança, por exemplo, mas que serve para é utilizada, no caso, para medir a massa de um átomo, tá bom? Então é o que a gente esperar que, como 99,7% de todos os oxigênios da natureza tem massa 16, a massa é aproximadamente 16. Mas nem sempre, né, vai casar assim bonitinho. Por exemplo, no caso do cloro. Existem dois isótopos de cloro, cloro 35 e o cloro 37, onde o cloro de massa atômica 35, ele representa, melhor dizendo, 75,4% de todos os cloros, enquanto apenas 24,6% equivale ao cloro 37. Fazendo o mesmo cálculo que eu fiz aqui, 35 vezes a porcentagem, 37 vezes a porcentagem dividido por 100, eu chego a um valor de massa de 35,453, aproximadamente 35,5 U, ou seja, né, fica ali entre os valores. Mais próximo de 35, porque é o que tem maior quantidade, mas nem tão próximo assim para ser igual. Então você tem isso. Uma coisa muito importante de falar é que aqui o 15,994 eu aproximei para 16. Porém, 35,453 eu aproximei apenas para 35,5, não para 35 ou para 36. Existe uma regra na química que diz que o erro, né, nessa aproximação não pode ser maior que 1%. Então, no caso do oxigênio, esse erro não ultrapassa 1%, e aqui ultrapassa, então por isso que esse valor. E aí o que acontece, gente? Né? Então, como eu estava dizendo, o que acontece, né? Esses valores de massa atômica, eles são tabelados.
E aí você consegue, né, incluir esses valores geralmente aonde? Na nossa tabela periódica. Então, eu não preciso estar calculando esse valor. Eu vou consultar esse valor na tabela periódica. Então, como a gente viu, né, no caso do oxigênio, aqui ó, a massa 15,999 e no caso do cloro, a massa 35,45. Então, todos os elementos você vai ter esse valor. Lembrando que quando eu olho uma tabela periódica, eu tenho que sempre buscar quem? A minha legenda. Né? Então, é onde diz o que eu vou ter. Então, nessa tabela periódica aqui, eu tenho um número aqui de cima, que equivale a um número atômico, né? Ele que ordena os elementos. O símbolo químico do elemento, no caso Li, aqui representando o lítio, seu nome, e embaixo do nome eu tenho peso atômica, ou como ele chama aqui, massa atômica relativa, que seria o nome correto, né? Massa atômica, tá bom? Então, graças a essa nossa ferramenta é muito importante, tabela periódica, eu não preciso ficar calculando, fazendo aquele cálculo que a gente estava fazendo anteriormente. Então, eu vou ter esses valores sempre tabelados. Tranquilo? Então, a gente entendeu o primeiro conceito aqui importante, que é a massa atômica. Agora, a gente vai para a massa molecular. Se a massa atômica é a massa de um átomo, a massa molecular é a massa de uma molécula. Então, é muito simples. No caso, por exemplo, de uma molécula de H2O, o que eu vou fazer para calcular a massa molecular dela? Muito simples. Eu tenho lá na tabela periódica a massa do hidrogênio, aproximadamente 1. A massa do oxigênio, aproximadamente 16. Eu volto aqui e eu vou ter o seguinte, H2O. Como eu tenho 2 hidrogênios, eu vou ter 2 vezes a massa 1, ou seja, 2U. Como eu tenho apenas um oxigênio, eu vou ter 16. Então, eu vou ter 2 mais 16, a massa de uma molécula de água é 18U. Tá? Então, qual é a situação? A massa molecular não vai ser nada mais, nada menos que a soma das massas de cada átomo. Agora vem, né, o grande mistério, né, que é a grandeza quantidade de matéria. Representada aqui pela nossa unidadezinha muito famosa, o mol. Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte. Um átomo, né, como diz aqui, é um bem pequeno. Dessa forma, não podemos pegar apenas um átomo. Nunca, nunca. Quando a gente pega um copo d'água, a gente está pegando muitos, mas muitos átomos. Ou melhor, moléculas, já que a gente está falando de água. E aí o que acontece? Você vai estar pegando uma porção. Então você vai estar pegando lá, por exemplo, você poderia, quando você pega uma dúzia de bananas, né, uma porção de bananas chamada dúzia, você tem o equivalente a 12 bananas. É isso que a gente vai ter. 2 dúzias de laranja, eu vou ter 24 laranjas. Mas o que acontece, né? Eu poderia estar pegando dúzias de átomos, mas mesmo assim, uma dúzia de átomos também é uma porção muito pequena. Por isso que a gente vai precisar de uma porção maior. Essa porção maior é o que a gente chama de mol, né? O mol é a quantidade de elementos, né? Átomos, unidades elementares, vamos colocar assim, que existem em exatamente 6 sextilhões de átomos, moléculas e traz. Esse número aqui, todo grandão aqui, ó, equivale a um mol. Então, se eu tenho um mol, eu tenho 602 sextilhões de moléculas, de átomos e assim por diante. Esse número é conhecido como número ou constante de Avogadro, né? O Avogadro foi o carinha lá que apresentou essa ideia pela primeira vez, que existiria uma porção e tal. Então, quando descobriram um valor específico, eles resolveram homenagear ele. Então, como ela trata de um número grande, né, a gente costuma, né, sempre atribuir, né, esse número usando a notação científica. Né? Então, você vai pegar aqui 6,02 vezes 10 a 23, lembrando lá que isso é uma notação científica. O 10 a 23 representa quantas casas decimais eu teria que andar aqui para a direita. Então, 6,02, 1, 2, 3 até 23 casas. Beleza? Mas para que serve isso? Né? Qual a importância disso? Você vai estar agora pegando uma porção. Eu costumo exemplificar, né, a analogia utilizando uma coisa muito comum no nosso dia a dia, que é a farinha.
né? Quando a gente vai fazer uma receita de bolo ou outra coisa, a gente costuma pegar o quê? Uma xícara de farinha. Por que a gente não pega, então, grãos de farinha, né? Por que a gente não pega lá os grãozinhos de farinha, conta? Ah, pegue 1 milhão de grãos. Porque não dá para contar quantos grãos tem. Então, como que a gente faz isso? A gente vai pegar, então, porções. Só que para a gente ter um padrão, a gente pega uma porção padronizada. Nesse caso, é a xícara. Não é isso? Então, uma xícara é sempre uma porção. É como se em uma xícara eu tivesse, sei lá, 1 milhão de grãos de farinha de trigo. Sempre. Então, toda vez que eu pego uma xícara, eu estou pegando 1 milhão de grãos de farinha. Se eu pegar 2 xícaras, 2 milhões. 3 xícaras, 3 milhões. Meia xícara, meio milhão. E assim por diante. Isso vai equivaler também à questão do mol. Então, a gente não vai estar pegando átomos, moléculas, e sim mols de átomos, mols de moléculas. Beleza? Então, vamos passar aqui para a próxima parte, que é muito importante. Né? Por quê? Por que tem que ser esse númerozinho aqui, ó, bonitinho, 6,02? Porque não pode ser só 6, ou tão 5, ou tão 7. Porque a gente tem que entender que existe uma massa molar. Tá bom? Então, vamos para a próxima página aqui. Então, como eu disse para vocês, existe uma massa molar. Essa massa molar, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela vai equivaler exatamente ao mesmo valor da massa de um átomo, só que agora o quê? Né? Em questão de gramas, em unidades de gramas. Então, por isso que aquele número ali é tão específicozinho. Por quê? Naquela quantidade de átomos, eu vou ter o mesmo valor da massa, olha aqui, ó, 16, só que agora expressa em, gramas, né? Em gramas. Então, eu consigo pesar isso aqui aonde? Usando uma balança. Então, 16 gramas de átomos de oxigênio, então equivale a 1 mol. Né? Então, 1 mol eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, 602 sextilhões de átomos de oxigênio. A mesma coisa aqui em relação à molécula. Se uma molécula de água, como a gente viu anteriormente, pesa 18 U, 1 mol de molécula de água, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23, vai pesar 18 gramas. 18 gramas é uma massa assim que é tranquila, né? No caso da água, para a gente fazer uma comparação do tamanho, eu sempre gosto de fazer isso, né? Você tem que 1 mol, que a densidade da água é igual a 1 grama por mililitro, não é isso? Escrever com esse mouse é sempre muito bom. Então, 18 gramas equivale a 18 ml. Então, você pensa lá, 18 ml. Se você pegar aqueles copinhos de xarope, né, que vem no xarope, eles têm 15 ml. Então, se você pegar um pouquinho mais do que isso, você tem 1 mol de moléculas de água. Ou seja, nessa quantidade um pouquinho maior que um copinho de xarope, você tem 602 sextilhões de moléculas de água. Beleza? Então, você vai calcular a massa molecular, vai calcular o número de mols e também pode calcular a quantidade de o quê? De átomos, né, que eu tenho ali. Lembrando que praticamente na química, na nosso dia a dia, a gente não vai usar contar quantos átomos tem, sim usar as porções de mols como a gente faz em nossa casa, quando a gente pega as xícaras de farinha. Então, para a gente finalizar, a gente tem a última relação, que é em relação ao volume molar. No caso, né, como eu falei para você, eu fiz a comparação daqui do volume molar de uma água usando a densidade. Isso não é muito usual. Mas no caso dos gases, como a gente não tem facilidade para medir a massa, a gente vai trabalhar com volume molar. E aí, lembrando lá, né, da física, provavelmente vocês aprenderam isso, a lei dos gases ideais. Né? Então você tem lá a lei dos gases ideais, que é aquele famoso PV igual a nRT. Né? Então, o que acontece? Calculando, né, usando essa fórmula, utilizando as condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 1 atm a nível do mar e 25 graus Celsius, a gente tem, então, o volume molar igual a 22,4 litros. Então, o que vai acontecer? O volume molar é igual a 22,4 litros. O que vai acontecer, então? Eu sei que todo gás ideal,
nas CNTP vão ter 22,4 litros, equivalendo a 1 mol. Então, eu preciso calcular a massa dos gases ideais? Não, eu vou utilizar o volume. Beleza? Tranquilo? Então, a gente tem as nossas relações numéricas. Então, vamos lá. Depois que a gente falou, né, explicamos tudo sobre massa atômica, massa molecular, massa molar, volume molar, mol, agora a gente vai ver como a gente vai utilizar isso, né, numa questão, ou então, né, numa situação hipotética do dia a dia. Então, aqui eu estou com os exercícios, né, na apostila, e aí o que acontece? Então, o primeiro exercício que a gente vai ver é como a gente calcula a massa molar, né, a massa de 1 mol. Então, aqui a questão, né, fala o seguinte: inseticida Paration tem a seguinte fórmula molecular: C10H14O5MsP. Assinale a alternativa que indique a massa de 1 mol desse inseticida. Então, o que ele quer? Que você calcule a massa molar. Aí você tem duas situações, como eu falei para vocês. Ou vocês vão utilizar a tabela periódica para calcular, determinar a massa. Isso aí, algumas provas dão. Ou vocês vão ter, né, esse valor aqui dado na questão. Então, aqui eu tenho os valores da massa. A massa do carbono é aproximadamente 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, nitrogênio 14, enxofre 32 e fósforo 31. Então, como eu falei anteriormente, é muito simples isso. É só você somar a massa dos átomos presentes nas moléculas e você vai ter a massa molecular. Então, aqui, olha só como é simples. Eu tenho 10 carbonos, lembrando sempre que o número aqui equivale ao átomo anterior. 14 hidrogênios, 5 oxigênios, e quando eu não tenho númerozinho nenhum, é porque eu tenho aqui um 1, né? Lembrando que tudo que eu multiplico 1 vai dar tudo que eu multiplico. Então, N vezes 1, N. Então, um N, um S e um P. Substituo os valores dos elementos pelas massas aqui. Então, a massa 12 do carbono, a massa 1 do hidrogênio, massa 16 do oxigênio, 14 do nitrogênio, 32 do enxofre, 31. E aí eu vou fazer a conta. Então, aqui não tem nenhum segredo. 12 vezes 10, 120. 14 vezes 1, 14. 5 vezes 16, 80. 14, 32, 31, o que equivale, somando tudo, a 291 gramas por mol. Então, para calcular a massa molecular ou a massa molar, não tem segredo, né? Então, qual é o valor aqui? Você vai lá e vai marcar bonitinho. Letra E, 291. E aí, o que acontece, né? Você vai utilizar isso, né, para determinar a massa molar. E aí, com a massa molar, você pode calcular as outras grandezas. Por exemplo, né, no caso aqui da questão 161, que é o número de mols, a grandeza, a quantidade de matéria. Então, ele quer saber qual o número de mols contidos em 5.130 gramas de sulfato de alumínio, né? Aqui você vai ter que lembrar os conceitozinhos de ligação química, né? Para saber a fórmula do sulfato de alumínio, que na verdade eu já dei aqui para vocês, é o Al2SO43. Então aqui, primeira coisa que você vai fazer sempre que você tiver massa numa questão de relação é calcular a massa molar daquela substância. Então, sulfato de alumínio é o Al2SO43. Olha aqui, presta bem atenção. SO4 entre parênteses 3. Isso significa que eu tenho 3 vezes o SO4. Então, é Al2, SO4, SO4 e SO4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui na matemática, eu vou fazer uma distributiva, né? Eu vou multiplicar isso daqui e vou multiplicar isso aqui também por 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 alumínios, 3 enxofres e 3 vezes 4, 12 oxigênios. A massa está dada aqui do oxigênio, do alumínio e do enxofre, e eu vou substituir. Alumínio 27, 2 vezes 27. Enxofre 32, 3 enxofre, 3 vezes 32. E 12 oxigênios, 12 vezes 16, 16. Somando isso tudo, eu chego ao valor de 342 gramas por mol. Isso significa, então, que se eu tenho 1 mol de alumínio, de sulfato de alumínio, desculpa aqui teve um erro na hora de passar a sua setinha saiu do lugar, eu tenho, então, 342 gramas. Logo, se eu tenho 5.130 gramas, eu vou ter X.
que é isso aqui, gente? Nada mais, nada menos que uma regra de 3. Você vai fazer o que então? Você vai multiplicar cruzado. E aí, você vai ter 5.130 vezes 1, dividido por 342, o valor de x. Né? Então, vai ficar 15 a resposta. Ou seja, a quantidade de mols presentes em 5.130 gramas de sulfato de alumínio são 15 mols, como se fosse 15 xícaras. Agora vem uma informação muito importante aqui, né? Importante pra caraca. Né? Eu preciso fazer essa regra de 3 aqui? Não. Né? Se eu resolver essa regra de 3 utilizando aqui valores hipotéticos de massa M e massa molar, eu vou resolver isso aqui e vou chegar a essa fórmula aqui, que é a fórmula do número de mols. Então, eu posso simplesmente utilizar essa fórmula. O número de mols vai ser igual a massa, essa massa que eu vou medir na balança, por exemplo, 5.130 gramas, dividido pela massa molar, a massa de um mol. Então, se eu pegar qual é a massa que eu tenho e dividir pela massa de um mol, eu vou ter o número de mols. Foi o que eu fiz aqui, de certa forma, 5.130 dividido por 342. Beleza, né? Então, como a gente viu, a gente consegue calcular o número de mols. Uma outra situação é a que envolve o volume molar. E por que a gente chama de relações numéricas? Porque eu posso relacionar qualquer uma das 4 grandezas. Então, aqui, ó, na questão que eu tenho, 163, eu vou ter o seguinte: supondo um comportamento de gás ideal. Lembra que eu falei para vocês, gás ideal, né? Tem lá a lei de Clapeyron, a lei dos gases ideais, e você consegue determinar o volume molar nas CMTPs. Então, né, lembrando aqui, a gente tem que o volume molar nas CMTPs é 22,4 litros. E aí, eu estou falando o seguinte: supondo um comportamento de gás ideal, assinale a opção que indica aproximadamente o peso, qual é o valor da massa. E lembra que eu falei lá no início, é mais difícil calcular a massa de um gás do que de um sólido, de um líquido, né? Porque a gente consegue usar uma balança facilmente. De 1 litro de propano, C3H8. Né? Então, qual é o valor do peso, da massa de 1 litro de propano? Como que eu vou fazer isso? Lembrando das relações, é justamente essa partezinha aqui, ó, que eu tenho aqui. 1 mol equivale ao quê? A 6,02 vezes 10 a 23, a massa molar e ao volume molar. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso relacionar qualquer uma dessas 4 grandezas. Por isso que eu chamo de relações numéricas. No caso aqui, eu quero saber a massa, o peso de 1 litro. Então, o que eu vou relacionar? Está aqui em negrito, a massa molar com o volume molar. Como a gente já viu anteriormente, a gente aprendeu a calcular a massa molar. Então, do propano aqui não é nada difícil, 3 carbonos, 8 hidrogênios, cada carbono é 12, 3 vezes 12 mais 8, eu vou ter 44 gramas por mol. E o volume molar, que é 22,4 litros. Então, eu não preciso calcular quantos mols eu tenho aqui para calcular quanto eu tenho de massa. Eu posso ir direto. É só relacionar a massa com o volume molar. Então, se a massa é 44 gramas e o volume molar é 22,4 litros, qual vai ser o valor X de massa que eu vou ter em 1 litro? De novo, relação, regra de 3 que eu vou fazer aqui. Multiplico o cruzado. Então, eu vou ter 22,4 litros vezes X, que é igual a 44 gramas vezes 1 litro, que dá 44 gramas vezes litro. Aqui eu coloquei só para a gente lembrar, né, das unidades. Passando o 22,4 litros para o outro lado, ou seja, isolando o X, eu vou ter que, então, que o X equivale a 44 gramas por litro, dividido por 22,4 litros. Lembrando aqui, ó, 44 dividido aproximadamente por 22. Faça essa conta de cabeça, já que ele quer aproximadamente, ele não pede o valor real. Então, X vai ser igual a 44 dividido por 22, aproximadamente 2 gramas. Detalhe importante que aqui, ó, litro multiplica, litro dividindo. Então, só sobra a unidade grama, por isso que é importante a gente pensar nas unidades também. 2 gramas, mas é moleza. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou relacionar massa com volume. E a partir da massa molar com volume molar, eu consigo calcular a massa em qualquer volume. Olha que fácil. Né?
Então, X, 2 gramas. Aqui você vai marcar a letra C, né? Olha que moleza, né, gente? Muito fácil. E para finalizar, a gente vai ver o último caso aqui, né, que eu vou estar fazendo a mesma situação que eu fiz anteriormente, relacionando uma daquelas grandezas com a outra. Nesse caso aqui, vai ser uma relação de massa com a constante ou número de Avogadro, né? Então, massa molar com número de Avogadro. Ele faz uma questão aqui bem interessante, né, bem assim elaborada, que ele pergunta o seguinte: cada página de um livro de química geral de 200 páginas, consumiu em média 10 mg de tinta. O número de átomos de carbono em média utilizados para a impressão desse livro, né? Aqui está meio mal feito, aqui faltou alguma coisa aqui. O número de átomos em média, tá certo, desculpa, gente. O número de átomos de carbono em média utilizados para a impressão desse livro, supondo que 90% da massa da tinta seja constituída pelo átomo de carbono, é. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é o número de átomos de carbono presentes no livro. Bem, né, interessante essa questão. Você tem que considerar vários assuntos. Primeiro que cada página consumiu 10 miligramas de tinta. Logo, se eu tenho 200 páginas, então aqui, ó, o livro com 200 páginas consumiu 10 miligramas. O total de tinta consumido foi 200 vezes 10 miligramas, 2.000 miligramas, passando para grama, 2 gramas de tinta. Então, miligrama, mili, né? Dividiu por 1.000. Se eu tenho 2.000 miligramas, eu tenho 2 gramas de tinta. Só que dessa massa de tinta, 90% da massa equivale ao átomo de carbono. Logo, a massa de carbono vai ser 90% da massa total. 90 dividido por 100 vezes 2. 0,9 por 2, 9 vezes 2, 18. Ando com uma casa decimal, 18 gramas de carbono. Então, o que foi que aconteceu? No livro, a gente gastou 1,8, né? Falei 18 antes. 1,8 gramas de carbono. Então, quantos átomos de carbono eu vou ter aqui nessa massa? Então, vamos lembrar que 1 mol de carbono equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. E também 1 mol de carbono equivale a 12 gramas. Logo, eu posso dizer que 12 gramas de carbono equivale a 6,0 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Portanto, se eu quero saber quantos átomos X eu tenho em 1,8 gramas, é só, de novo, multiplicar cruzado. Então, 1,8 vezes 6,0 vezes 10 a 23 vai dar, dividido por 12, o que eu vou ter aqui essa continha. Lembrando aqui, ó, a notação científica, você tem que lembrar como calcula. Você vai multiplicar primeiro um númerozinho com o outro número. E vai manter aqui, no caso, 10 a 23, já que eu não tenho nenhum 10 elevado a alguma coisa aqui. Então, 1,8 vezes 6, 10,8 vezes 10 a 23. O que eu faço aqui, ó, que eu sou malandro? Né? Eu tenho 23 casas decimais. Então, eu posso pegar uma dessas emprestadas que estão aqui. Então, eu ando com a casa aqui, ó, 10,8, viro 108 e diminuo 1 aqui, menos 1. Tá? Então, vai ficar aqui 108 vezes 10 a 22. Por que eu fiz isso? Para poder dividir o 108 por 12, que vai dar quanto? 9. E aí, 9 vezes 10 a 22 é a resposta. Então, se eu fizer aqui a relação da massa com o número de Avogadro, eu posso calcular a massa, o número de átomos numa massa de carbono. Ou a massa de um número de átomos, tanto faz. Então, gente, essa nossa aula sobre as relações numéricas, como eu falei para vocês, é a forma que a gente tem para medir as quantidades de átomos, moléculas em uma porção de substância. Você pode utilizar o mol, você pode utilizar o número de átomos, você pode usar a massa e você também pode usar o volume molar. Você pode fazer essa relação entre as 4 grandezas. Espero que eu tenha, né, ajudado vocês a entender esse conteúdo e que vocês consigam realizar os exercícios propostos, né, para frente.